Vamos lá, se liga aí, não dorme não, hoje nós vamos dar continuidade à bioenergética, né? Nós já falamos nas últimas aulas de fotossíntese e hoje nós vamos falar de bioenergética, vamos dar continuidade à bioenergética. Dorme não, presta atenção, se liga aí, isso vai cair na tua prova, hein? E vai cair no vestibular, o Enem, ó, adora bioenergética, esses fotossíntese, e hoje nós vamos falar de respiração. Nas próximas aulas a gente vai falar de fermentação. Hoje nós vamos fazer uma introdução, nós vamos dar um aspecto geral da respiração, ok? Lembrando aí que os vestibulares, como o Enem, o ERJ, gostam muito dessa parte de metabolismo energético. Então se liga aí, presta atenção, dorme não, vem com o titio Rod. Vamos lá. Bom, respiração celular. O que seria respiração celular, né? Vamos observar aqui. O que é respirar? Muita gente confunde achando que respirar é simplesmente você colocar o oxigênio nos pulmões. Isso aí seria a respiração pulmonar, isso seria a ventilação pulmonar. A respiração celular, ela acontece lá na célula. Ela é um processo bioquímico, um processo químico. Então o oxigênio entra pela boca, né, ou pelo nariz, vai até os pulmões, aos alvéolos pulmonares, dali ele segue via corrente sanguínea e vai até as células. Aí na célula que vai ser realizado a respiração celular. Então é um processo bioquímico, um processo químico. O fato de você fazer a ventilação do oxigênio, ela vai fazer também parte, porque lá no ciclo de Krebs e lá na respiração celular, se não tiver oxigênio, não vai acontecer, tá ok? E qual seria o objetivo? Para que serve a respiração? A respiração nada mais é do que a transferência da energia que está contida na matéria orgânica, ou seja, no nosso alimento, para a molécula de ATP. E aí fica mais facilmente sendo utilizada. Então você ingere o alimento, esse alimento vai sendo catabolizado pelo processo digestivo, e quando chegar lá no final, lá no intestino, a partícula já está bem reduzida e ela vai ser absorvida pelas células intestinais, vai passar para a corrente sanguínea e vai chegar até a célula. E aí dá-se início à transferência dessa energia, né? Toda essa energia, ou grande parte dessa energia, ela vai formar a molécula de ATP. Aí vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que seria? Qual o objetivo da respiração celular? É fazer a transferência da energia da matéria orgânica, né, para a molécula de ATP, adenosina trifosfato, a famosa moeda energética. E quem é que pode fazer isso? Quais são as matérias orgânicas? Né? São os carboidratos, são os lipídios e as proteínas. Então, o que vai acontecer? A energia contida nos carboidratos, nos lipídios e nas proteínas vão passar para o ATP, adenosina trifosfato. Bom, você vai observar que nós vamos falar na grande maioria da glicose, que é um carboidrato. Por quê? Porque é a primeira fonte de energia que o organismo utiliza. Não é de fato a mais energética, mas sem dúvida é a que mais facilmente é quebrada. Então nós vamos falar sempre visando a glicose, não que outros não possam. Mas então seria a primeira fonte de energia, o carboidrato, os lipídios seriam a segunda fonte de energia e por último, só em necessidade última, que o organismo vai utilizar as proteínas. Exemplo aí de carboidrato, as massas de modo geral, né? Pão, macarrão. Exemplo de lipídios, gordura, e proteínas, as carnes. Então quando você ingere, por exemplo, um macarrão, ele vai sendo catabolizado pelo processo digestivo até chegar a menor partícula no intestino, que é a glicose. Essa glicose então vai ser absorvida pelas células intestinais, via corrente sanguínea vai chegar até a célula para dar início à respiração celular. Então a menor partícula aqui seria a glicose, de modo geral. Os lipídios, a menor partícula que vai ser absorvida no intestino para chegar à célula, são os ácidos graxos e o glicerol, e as proteínas são os aminoácidos. O processo praticamente vai ser o mesmo, tá? Mas o organismo vai sempre preferir os carboidratos.
Na ausência dos carboidratos, ele prefere fazer a respiração celular com lipídios. Na ausência dos dois, aí ele vai optar pela proteína, em último caso. Ok? Bom, mostrando aqui para você o ATP, a famosa adenosina trifosfato. Ela tem uma base nitrogenada, adenina, por isso que é sempre bom fazer ligação com o ciclo do nitrogênio, com o nitrogênio, que está presente na molécula de ATP. E o ciclo do nitrogênio também sempre cai no vestibular. Presta atenção, não dorme não. Aí você tem também uma ribose, que é um açúcar. E aqui principalmente os fosfatos, aonde vai estar a energia vindo dos alimentos. Nessas ligações entre os fosfatos. Essa primeira ligação é que tem uma quantidade de energia. Depois essa e por último essa aqui. Então quando for quebrado esses fosfatos, a energia vai sendo liberada instantaneamente para o seu consumo, para você falar, para você correr, nadar, estudar, enfim, para você desenvolver as suas atividades. Então essa moeda, o ATP, ele é muito importante. E ao contrário que muita gente imagina, não é uma moeda de armazenamento de energia. A energia ela vai sendo utilizada instantaneamente, tá? Então não é o armazenamento propriamente dito. Se o organismo quiser armazenar energia, ele vai utilizar as gorduras, os lipídios. E aí você já viu como é que vai ficar, né? Bom, a respiração celular, ela precisa lá no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória do oxigênio, que é o aceptor final na respiração celular aeróbica. Mas você tem os aceptores intermediários de elétron e de hidrogênio. Então, o oxigênio é o aceptor final de elétrons e prótons de hidrogênio. O NAD e o FAD são os aceptores intermediários. Eles que vão conduzir os elétrons, né, do alimento e os prótons do alimento para a última fase da cadeia respiratória, da respiração celular, que é a cadeia respiratória. E aí ser convertido em ATP. Então você já fica ligadão aí, não dorme não, presta atenção, que lá na cadeia respiratória vai ser onde vai ter maior formação de quê? De adenosina trifosfato, ou seja, do ATP. Mas vamos observar aqui, o NAD+, na sua forma oxidada, quando ele ganhar elétrons e prótons, ele vai se reduzir. Então ele vai ficar na sua forma reduzida. Então vai ficar de NAD+ para NADH. Muitas vezes o pessoal bota aí também NADH2. Sem problema, questão de nomenclatura. Se esse NADH perder prótons e elétrons, ele vai se oxidar. Tranquilo? Então quem é o NAD? É um aceptor intermediário de elétrons e prótons, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. O nome é a última importância que tem para você guardar. Ele vai aparecer tanto na glicólise quanto lá no ciclo de Krebs e vai ser jogado lá para a cadeia respiratória. Outro aceptor intermediário é a flavina adenina dinucleotídeo. Na sua forma oxidada, se ela ganhar elétrons e prótons, ela vai ficar na sua forma também reduzida, o FADH2, o famoso FADH2. Se perder elétrons e prótons, ela volta a se reduzir. Então eles ficam o tempo todo se reduzindo e se oxidando. Na forma reduzida, né, vai levar os elétrons e prótons lá para a cadeia respiratória, que é a última fase da respiração celular. Vamos acompanhar, se liga aí, fica dormindo não. Bom, quais são essas etapas da respiração celular? Nós temos 3 etapas: a glicólise, né, o ciclo de Krebs e a famosa cadeia respiratória. Tranquilo? Então se liga aí, isso é importante você saber. A glicólise e o ciclo de Krebs são as duas fases onde vão quebrar totalmente a molécula de glicose, né? Obviamente vai começar a quebra na glicólise e o ciclo de Krebs finaliza essa quebra. E dessa quebra vai ser liberado elétron, ou elétrons vão ser liberados, e prótons, que vão ser carreados, vão ser recebidos pelo NAD e o FAD, e vão ser levados até a cadeia respiratória. É bom lembrar que a glicólise ela é
anaeróbica, né? Ela não utiliza o oxigênio, e ela acontece no hialoplasma ou no citossol, né? Lá no citoplasma da célula, naquela parte líquida, no citosol. O ciclo de Krebs precisa de oxigênio, então é aeróbico, e ocorre na mitocôndria. Então esses dois processos aqui já ocorrem na mitocôndria, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória. Sendo que o ciclo de Krebs ele vai acontecer na matriz da mitocôndria, e a cadeia respiratória vai acontecer nas cristas das mitocôndrias, lá na membrana interna, onde tem aquelas voltinhas que nós vamos ver. Esses dois processos, portanto, são mitocondriais e são dependentes de oxigênio. São processos aeróbicos. Dorme não! Preste atenção! Bom, aqui você observa uma célula, né? Uma célula eucariote, tem membrana nuclear. E o que me importa mais é o quê? É a mitocôndria, né? E aqui o citoplasma, onde as organelas ficam, ribossomos, etc. Neste citosol, como eu falei para vocês, ou no hialoplasma, né? Nessa parte do citoplasma, e aqui a mitocôndria. Nesse citosol, nesse hialoplasma, é onde vai acontecer a primeira fase da respiração celular, que é a glicólise. A primeira quebra da molécula de glicose. Já na mitocôndria é onde vai ocorrer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Como eu falei anteriormente, o ciclo de Krebs vai ser realizado na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória aqui na membrana interna, aqui nas cristas mitocondriais. Beleza? Vem com o Titi Rod. Estuda aí, fica ligadão, hein? Bom, aqui você tem a famosa mitocôndria. Então vamos observar aqui que a mitocôndria tem aqui uma membrana externa, né? Tem aqui uma membrana interna, onde você vai observar as cristas mitocondriais e tem a matriz mitocondrial. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó, você tem quem? A membrana interna. E é na membrana interna que nós vamos observar as cristas mitocondriais, onde vai acontecer a terceira etapa da respiração celular. A etapa que mais forma ATP, tanto é que pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Vai formar ATP, adicionando fosfato com a presença do oxigênio. Então ela acontece nas cristas mitocondriais, na membrana interna. Já a membrana externa, né? E aqui você observa a matriz mitocondrial, onde vai ocorrer a segunda etapa da cadeia respiratória, que é a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Nós vamos ver isso aí nas próximas videoaulas. Tranquilo? Então essa aqui é a famosa mitocôndria. E como eu falei lá em fotossíntese, não esqueça de estudar a teoria da endossimbiose, né, que envolve cloroplasto e mitocôndria. Nós vamos falar uma aulinha dessa aí, mas sempre isso aí cai nas provas, nos vestibulares. Então se liga aí, presta atenção, não dorme não. Bom, aqui é só pra gente se ligar, a gente vai lá no final da respiração celular, nós vamos ter que ficar mais atento a tudo isso aí. Mas vamos só observar aqui. Então você tem aqui a fórmula geral da respiração. Então você tem aqui a matéria orgânica, o oxigênio e os resíduos CO2, água e adenosina trifosfato. Então o que a gente vai observar? Que este carbono aqui que é resíduo, ele vem da matéria orgânica, ele vem do nosso alimento. E professor, então no processo de respiração que eu boto o CO2 para fora, eu estou botando o resíduo do alimento? Exatamente, você está botando o resíduo do que você comeu. No caso aqui é o resíduo da glicose, mas poderia ser o resíduo de outras matérias orgânicas, como proteína, lipídio, etc. Então seria o resíduo da matéria orgânica que você ingeriu. Bom, este oxigênio aqui, essa água aqui, ela vai ser formada lá na cadeia, principalmente lá na cadeia respiratória, quando o oxigênio se juntar aos prótons de hidrogênio e capturar os elétrons. Aí vai ser formada água. E a energia contida nos alimentos vai passar para formar
a molécula de adenosina trifosfato. E aí nós vamos ver saldos energéticos ao longo do tempo, não adianta eu ficar falando aqui quanto vai estar. Só vou lembrar algumas coisinhas aqui. Bom, só para a gente já se habituar. O saldo energético na glicose são de 2 ATPs. Então no final vai fornecer energia, vai ter energia para formar 2 ATPs. Na realidade, como saldo, porque ela pode produzir até 4. Mas como ela utiliza 2, ela vai ter um saldo de 2 ATPs, mas nós vamos falar isso aí mais para frente. O ciclo de Krebs vai formar 2 ATPs, na verdade ele forma um ATP e um GTP, mas esse GTP é rapidamente transferido para ATP, então a gente pode dizer que forma 2 ATPs. E a cadeia respiratória que nós vamos ver lá no final, somando, fazendo a fosforização desses fosfatos, dessa energia todinha que, que vai pelo NAD e o FAD, beleza? Bom, vamos fazer aqui uns exercíciozinhos com o titio Rod. Presta atenção, se liga aí, faça o exercício antes de eu começar, depois você confere como é que você foi aí. Tranquilo? Presta atenção, hein? Vamos lá. Sobre o processo respiratório de uma célula vegetal, analise as afirmativas. Na glicose são produzidos ATP e piruvato. Nós não vimos isso ainda, né? Mas eu posso te garantir que você já sabe que ATP é produzido e piruvato é uma molécula de 3 carbonos, que é o que acontece na glicose. A glicose tem 6 carbonos, ela é cortada, ela é quebrada ao meio e vai formar 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, que são os piruvatos. Então tá corretíssimo. Se liga aí. A cadeia respiratória ocorre na matriz mitocondrial. Opa, você já sabe que não. Aonde ocorre a cadeia respiratória? Ela vai ocorrer aonde? Exatamente, na membrana interna, lá nas cristas mitocondriais. Então está errada. A fosforização oxidativa, é o que eu falei, é o outro nome da cadeia respiratória. Fosforizar é adicionar fósforo, né, na presença do oxigênio. É quando se dá a liberação de CO2. Negativo. Onde se dá a liberação de CO2? Já falei no ciclo de Krebs. Um pouquinho antes, na realidade, na formação, na oxidação do piruvato. Mas de modo geral lá no ciclo de Krebs. Bom, o oxigênio é o aceptor final dos elétrons e da cadeia respiratória. É o aceptor final. Perfeito. Então quais estariam corretas aqui? A1 e A4. Então seria a alternativa C. Então como é que você deve fazer? Faz com calma, vê bonitinho, para e vê a resposta só depois. Se liga aí, deixa de ser malandrão, hein? Não copia, não, faz primeiro. Bom, outro exercíciozinho aqui, light. Entre outras organelas, a célula vegetal apresenta mitocôndrias e cloroplastos, com funções especializadas. Entre as substâncias citadas a seguir é produzido ou produzidas nos cloroplastos e pode ser utilizada nas mitocôndrias. Então o que é produzido no cloroplasto que vai ser utilizado nas mitocôndrias? Então vamos lá. O ATP é produzido lá no cloroplasto? Pode até ser na fase clara ela é produzida, mas vai ser utilizada na mitocôndria? Não, na mitocôndria vai produzir, não vai utilizar praticamente. A glicose é produzida no cloroplasto? Sim, mas vai ser utilizada pela mitocôndria? Não, vai ser utilizada lá no citoplasma, né? Não vai ser a glicose que vai entrar na cadeia respiratória. Desculpe, no ciclo de Krebs, que é a parte aeróbica. Então não vai entrar na mitocôndria a glicose. O gás carbônico é produzido no cloroplasto? Não. Ele é o quê? Ele é absorvido, ele é assimilado para formar matéria orgânica, para formar a glicose. O ácido pirúvico é formado no cloroplasto? Lógico que não. O ácido pirúvico vai ser formado na respiração celular na sua primeira fase, na fase da glicólise, que nós vamos ver na aula que vem. O oxigênio, o oxigênio é formado lá na fotossíntese? Beleza, formadaço. E vai ser utilizado na respiração celular, lá na mitocôndria? Sim. Então, sem dúvida, a alternativa correta qual é? É a E. Tranquilos? Maravilha. Não se esqueça lá de se inscrever lá no meu canal, né? Não se esqueça de inscrever na minha fanpage.
eu boto os slides, eu boto lá a matéria, boto perguntas de Enem, boto questionamento de outros vestibulares e também respondo quando eu souber, obviamente, as suas perguntas. Beleza? Abração. Não dorme não. Preste atenção no Titio Rod, hein? Valeu. Abração.